Então, boa noite. Eu queria começar o que ouvíssemos um hino. Ops. Podemos começar, Eliane? Pronto, podemos. Só para esclarecer, né? Só para reafirmar, essa música foi posta porque o Veni Criato foi aquela música que as irmãs cantaram quando estavam chegando no patíbulo, né? Quem começa? Ricardo? Foi pedido fazer uma breve introdução, como na live passada, para aqueles que eventualmente não tenham lido o livro, né? Primeiro, a escritora, né, a Gertrude von Le Fort, é uma escritora alemã, nascida em 1876, falecida em 1971. Ela publicou mais de 20 livros, entre romances, poemas, contos e ensaios também, e foi indicada pelo Hermann Hesse ao Prêmio Nobel de Literatura, né? Ela é de origem luterana, uma família nobre, uma família luterana,
e ela se converte em 1925 ao catolicismo, e a grande parte da obra dela é posterior à conversão dela, e ela tem como temas recorrentes, né, como tema recorrente na obra dela, a, a questão da superação do mal, pela fé e pela esperança cristã. É, a crítica especializada dá a ela o título de maior poetisa contemporânea com temas transcendentes, né? Ela publica essa obra, O Último Cadafalso, em 1931, tendo como baseada, né, nesse episódio real do martírio das irmãs carmelitas de Compiègne em 1794. Ela, ela, quer dizer, é um episódio real da condenação dessas irmãs à guilhotina pelos comitês revolucionários, né? Essa obra tem em 1947 uma adaptação feita para o cinema, inicialmente pelo Georges Benanot, e esse filme não é feito, mas ele é adaptado para o teatro e tem grande sucesso, e posteriormente é feita em 1957 uma adaptação para ópera pelo Francis Poulenc, que inclusive a gente pode depois, o Álvaro mandou para a gente dois vídeos muito bonitos sobre uma versão recente dessa ópera que a gente pode depois compartilhar no grupo. E além dessa ópera, a gente tem também uma versão em filme, em 1984. Quem quiser ver a cena final desse filme, a cena final do Martírio, também está disponível no YouTube, também é muito bonito. A gente tinha, assim, a gente tem da escola, né, das impressões que vêm da escola, que a Revolução Francesa foi o momento né, o início da era moderna, né, quer dizer, o fim dos privilégios da aristocracia ali na França, a implantação no mundo, né, dos ideais de fraternidade, igualdade, liberdade, mas tem em paralelo uma grande uma história de violência gigantesca contra a igreja, né? A gente teve, além da supressão da monarquia católica, né, com a decapitação do rei e da rainha, o confisco ou a destruição dos bens da igreja, a proibição da igreja de existir concretamente, além do assassinato de 17 mil padres, mais 30 mil freiras, além dos milhares que foram exilados também, né? Então, o livro acontece dentro desse contexto, dos dois piores anos do período da Revolução Francesa, que é chamado período do terror, e tem como personagem principal uma jovem, né, que é a Blanche Delafosse, que por uma circunstância pessoal, né, um trauma na infância, no nascimento, na verdade, ela desenvolve uma fobia patológica, né, aquela pessoa que tem medo da própria sombra, né, e ela, por influência de uma pessoa que cuida dela, ela acredita ter uma vocação para o Carmelo, e ela, contra a vontade do pai, vai para o Carmelo. Dentro do Carmelo, ela começa a experimentar um período em que ela consegue começar a superar essa fobia, esse medo, esse terror que ela tinha da realidade, mas, paralelamente, toda a violência do regime revolucionário começa a recrudescer
contra a Igreja Católica em geral e especialmente contra o Carmelo também. Então, aquele medo, né, que ela tinha volta a, a aumentar e ela nesse período, quando no auge dessa perseguição, ela aparentemente nega a sua vocação e foge do Carmelo. É, ela, assim, então, posteriormente, assim, a história corre de forma que ela é tida, então, pelas revolucionárias, ela volta para casa. Nessas alturas, o pai, que era um nobre, um marquês, tinha sido já assassinado pelo regime, e ela é cuidada pelas revolucionárias que levam ela pelas ruas como um símbolo daquela pessoa que abdicou da fé, né? E nesse período, paralelamente, então, no final desse processo todo, na verdade, né, as irmãs são condenadas por fanatismo, por serem contra-revolucionárias, mas não abrem nunca mão da sua fé e são condenadas à guilhotina. A Blanche é levada por essas revolucionárias para a praça de execução, onde elas, numa cena final impressionante do livro, em que elas chegam de cabeça erguida, cantando hinos religiosos, e renovam os seus votos, e uma a uma cantam, todas elas em conjunto cantam o Veni Creator. E após a última ser guilhotinada, decapitada, ela do meio da multidão começa a cantar também e é arrastada pela multidão para a guilhotina também. Então o livro tem assim, um dos temas principais é essa questão do medo, né? O medo não o medo irracional, o medo patológico, mas o medo que a Blanche é um símbolo, né, do medo humano diante do mal, né, diante da dor, diante do sofrimento, diante da crueldade, diante da morte, né, dentro do plano humano, né, a possibilidade de encarar de frente esse mal leva ao desespero, né? Dentro do plano da graça, existe a possibilidade de transfigurar esse sofrimento numa possibilidade real de encontrar Deus, né? Uma possibilidade de viver uma experiência de entrega completa ao Senhor, né? E outro tema é o tema do martírio, né? O tema que eu vou ler um pedacinho do que a gente trabalhou agora recentemente no texto da jornada de início de ano. O martírio é o afirmar esse tu como consciência de si em tudo que se faz. É a vida como missão, onde quer que estejamos. Mas como isso é possível? Aqui voltamos ao ponto de partida, voltamos à raiz, que é a comunhão. Com efeito, podemos ser tomados pelo medo ou pela vergonha, mas não estamos sós. O testemunho não é um heroísmo muscular. O testemunho é a efusão, sem nenhum cálculo ou pretensão, do meu amor a Cristo, sustentado pelo pertencer vivido dentro do seu corpo. Então, assim, a história é a afirmação de que o martírio não é um ato de bravura, de coragem extremo, mas é um ato de amor incondicional a Cristo. E que é possível, né, chegando até a doação da própria vida, quando o Senhor assim o pede,
né? Só é possível quando sustentado pelo pertencer a uma companhia concreta, né? Quer dizer, ela tem, é bonito nessa cena final, ela que tinha sucumbido aparentemente sucumbido aquele medo dela, né? Ela diante do sacrifício das irmãs, ela renova a sua vocação, né? Quer dizer, ela consegue fazer essa entrega também, né? Sustentada pelas irmãs. Eu acho que agora a gente começa a fazer os comentários sobre trechos do livro e impressões gerais, hein? Eu queria só fazer duas observações, porque Dom Giussani falou uma vez que o passado só pode ser proposto se for apresentado dentro de uma vida vivida no presente. E eu me dei conta do quanto essa obra ela é atual, né? Por dois aspectos. O primeiro, eu parto do que o Prósperi falou naquele discurso sobre os centros culturais o ano passado, acho que foi o ano passado. Ele fez duas observações que me parecem muito pertinentes e que a gente vê por trás. O primeiro é sobre a questão da ideologia, porque atrás da Revolução Francesa tem uma ideologia, né? E ele falava assim: não é verdade que não existam mais ideologias hoje. Existem, mas elas mudaram. Então, certamente a ideologia da oposição foi substituída pela ideologia do diálogo, em que o diálogo não é mais um instrumento para entrar em um relacionamento com o outro, como o Papa Francisco afirma continuamente, mas se tornou o objetivo final em si mesmo, o diálogo pelo diálogo, eliminando a possibilidade de alcançar uma verdadeira direção, a qual, é claro, sempre se está humildemente a caminho. E a ideologia do diálogo se torna a ideologia do equilíbrio. É o que o Bento XVI profetizou, a ditadura do relativismo. Então, me parece que o livro repropõe também uma discussão nesse nível, né? E a segunda questão é da autoconsciência, porque como a gente trabalhou já, a autoconsciência ela depois se expressa em atitudes, em movimentos, né? Foi dito, sempre Prósperi diz naquele discurso para os centros culturais, foi dito que é preciso ter certeza de quem se é, de sua identidade. Em que consiste? Identidade significa pertencimento, porque eu me dei conta, não sei se vocês repararam, no momento em que a superiora vai dizer para Blanche que ela pode voltar ao século, tem todo um diálogo dramático em que Blanche fica em silêncio e a superiora fala: se eu mandar você de volta para o século, ou seja, para casa, se você sair do convento, eu vou lhe fazer mal? E ela fala: sim, vai me fazer mal. Porque é a consciência do pertencer àquele lugar, né? Não é possível ter identidade sem pertencimento. Se eu quiser saber quem eu sou, preciso me fazer a seguinte pergunta: a quem pertenço? A única questão importante é a autoconsciência, a própria posição pessoal. Isentemo-nos do risco de um juízo cultural e de uma presença no mundo, reduzindo, no fim de contas, o conteúdo da autoconsciência e enfraquecendo a própria verificação da fé. E a ultimíssima coisa que eu gostaria de ler com vocês também é sempre na jornada de início de ano que o Rick retomou.
quando Próspero também diz, qual é o passo que precisamos dar? Giussani, no livro Una rivoluzione di sé, la vita come comunione, diz, o próximo passo é ganhar consciência do que me aconteceu, do fato que me investiu, que entrou em mim e é a verdade mais profunda de mim. Eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim, diz São Paulo. É uma mudança na concepção de si, uma autoconsciência nova. Diz Giussani, significa que a autoconsciência que tenho envolve dentro de si a Cristo e a todas as pessoas que ele escolheu para si, o mistério da Igreja, essa unidade real na história. Por isso é belíssimo no final que ela, Blanche, se une àquelas que foram decapitadas, entoando as últimas estrofes do hino Veni Creator Spiritus, né? Porque é a expressão dessa autoconsciência. Eu espero não ter sido muito nebuloso ao falar, mas era isso. Tá, vou aqui ver se dá. Deu? Deu. Peraí. Tá. Acho que a gente podia ir compartilhando aspectos da leitura. Quem leu um trecho que gostou, porque gostou, ou só porque gostou, e a gente vai conversando. Quero começar essa rodada, então. A primeira coisa, ô Iriado, desculpa, deixa os quadradinhos, porque eu não gosto de falar olhando para mim no espelho. Eu gosto de olhar olhando as pessoas. Isso, assim que eu gosto. Eu me sinto em sala de aula, eu me sinto mais à vontade. Primeiro, eu fiquei impactada que, arredondando todas as datas, né, para a gente ter melhor, se situar melhor, que em 1700 tem aquela monja carmelita que tem um sonho em que ela vê 16 monjas de branco numa situação de martírio. Em 1800 acontece o martírio e em 1900 o Papa reconhece as 16 monjas como mártires. E quando eu vi isso, que em 1700, 100 anos antes de acontecer o martírio, há um sonho predizendo isso, eu me lembrei de uma história que eu gosto muito, que aconteceu com o Andrezinho, o André, filho da Silvia, que eu sempre lembro. Ele tinha o quê? Uns 8, 10 anos na cena? Era o vaso. Tá, 8 anos, o abajur. O André tinha 8 anos e gostava muito de jogar bola, gosta muito de futebol. E ele jogava sem parar lá embaixo na quadra. Mas quando, depois de passar a tarde inteira jogando, ele subia à sala, ao apartamento, ele queria continuar, evidentemente, né? E tinha um abajur que a Silvia tinha ganho de casamento. E aí ele começou a bater bola na sala e a Silvia falou: André, não faz isso que vai quebrar o abajur que eu ganhei de casamento. E o André parava. 10 minutos depois, André de novo batendo bola na sala. André, você ainda vai quebrar as coisas da sala, não pode jogar bola na sala. Aí deu a terceira vez e aí aconteceu a profecia que se realizou. Quebrou o abajur. E assim que quebrou o abajur, a Silvia disse, André! E ele disse, mas como que você sabia? Então, e essa cena do André resolveu para mim um problema muito claro, um paradoxo, que era, Deus nos dá liberdade, como é que ele dá liberdade se ele sabe tudo que vai acontecer? A cena do Andrezinho explica pela Sílvia, que é uma espécie de profetisa. Quer dizer, é uma deusa, né? Deusa Sílvia. Então, é para Ulisses, é uma deusa. Então, quer dizer, 100 anos antes, vocês não ficaram indignados, saber isso? Quer dizer, 100 anos antes, uma monja tem um sonho que prediz o martírio. Bom, então onde está a liberdade? Bom, tem a liberdade que se você tiver um cérebro privilegiado como o da Silvia, você consegue predizer a realidade. Isso não quer dizer que aquelas monjas não tiveram a liberdade de dizer sim ou não, né? Bom, essa foi a primeira coisa. A segunda coisa do livro que me chamou muita atenção é o sofrimento como missão. Quer dizer, é como se
Deus me convidasse a um sofrimento que completa na minha carne. Oi, Pedro, tudo bem? E completa na minha carne o que falta, né? Que é uma expressão esquisita, na paixão de Cristo. Então, por exemplo, num trechinho aqui, o meu livro é esse aqui, pequenininho, está na página 58. Ele diz assim: Foi editado na aconselhei, época. é contemporâneo das irmãs carmelitas, e aconselhei a pobre criança que continuasse a procurar a paz na própria angústia, da qual Deus, conforme parecia, não tinha a intenção de libertá-la no momento. Nossa, oi Eliane, nossa, assim, que virada para mim copernicana, né? Quer dizer, o sofrimento dado por Cristo, quer dizer, ele escolhe aquele sofrimento para mim. Lembra do ato de consagração, né, que a gente rezava na década de 80, o sofrimento que deu filho de escolher para nós, né? E então, quer dizer, o sofrimento como cumprimento de uma missão. E esse sofrimento, no caso, sofrimento, porque vocês lembram que cada irmã tem um nome, né? Elas escolhem um nome que é quase uma sina, né? Quer dizer, elas carregam aquilo. Eu não estou lembrando agora do nome. Jesus no Horto da Agonia. Tá. Jesus, irmã de Jesus no Horto da Agonia. É o nome da Blanche, né? No Horto da Agonia é exatamente onde ela ficou até o final, que é a coisa mais bonita do universo, né? Então, uma segunda citação, e já abro a palavra aí, no meu livro está na 79, é o último parágrafo, ele diz assim, é a preparação para o sacrifício incondicional, sacrifício sem esperança, sacrifício único a Deus, sacrifício sem heroísmo, sacrifício para seguir somente os caminhos de Deus, sacrifício da noite absoluta, sacrifício no coração do caos. Então, é o máximo, né, de dar tudo. E aí, aquela frase que está no convite, que é o máximo, fiquei com essa frase muito tempo na leitura desse livro. Era eu, quando ele diz lá, na última página, esperavas a vitória de uma heroína? Sou eu. Eu que esperava que ela. O que que a gente espera? Que ela fique corajosa, né? Não, é maravilhoso. Ela não fica corajosa. Ela continua manca. E ela sobe as escadas do patíbulo. Quer dizer, mas assistisse ao milagre da fraqueza. É dizer, ela experimenta alguma coisa mais saborosa, mais atrativa do que a própria insegurança e o medo total. É dizer, é um espetáculo, né? É isso. É muito interessante essa questão do sacrifício, porque Jesus, no Horto da Agonia, justamente falou, né? Se for possível, afasta de mim esse cálice, né? Quer dizer, a angústia, o sacrifício, porque eu fiquei também muito tocado com essa questão, porque pensei, o sacrifício só é possível se a pessoa tem a consciência de um pertencer, né? Porque quando Cristo fala, seja feita a tua vontade, não a minha, é por uma afeição enorme ao Pai, né? Assim, acho que como para Blanche subir no patíbulo era uma afeição por aquelas mulheres ali, né? Por isso a questão do sacrifício hoje na nossa sociedade tão hedonista, né? O sacrifício pode parecer uma coisa sem significado, sem sentido. Por outro lado, eu acho que numa autoconsciência de quem eu pertenço, ele assume conotações que podem mudar os meus atos, né? Quem mais? Eu vou falar.
Rose, posso? Tirar um. É, pode falar, Rose. Oi, tá claro aí? Isso. Sim, se ouve muito bem. Então, a primeira vez que eu sou Rosimeire, Rose, eu sou de Brasília, moro em Brasília, aliás. É, eu li esse livro, não li, não reli ainda, não deu tempo, eu vou reler, mas eu li esse livro faz muito tempo, né? Há muitos anos. E eu lembro que o que mais me impressionou quando eu li é que essa moça, que eu não me lembro o nome, vocês estão falando o nome, é Blanche, né? Eu não lembrava mais o nome, que era a mais novinha de todas, e ela tinha muito medo, ela era muito medrosa. Era a mais frágil, eu lembro disso, né? A mais frágil entre todas do Carmelo. E tinha uma outra que queria muito martírio, e a essa outra, me parece, se não me falha a memória, não foi concedido o martírio, foi concedido a ela. E ela estava lá sem querer ir, né? E no último momento ela resolve ir e entra cantando. Eu chorei muito quando eu li esse livro. Falei, mas como é que pode a pessoa mais fraca de toda, tanto a última do patíbulo, né? A pessoa mais fraca de todas entra e é aquela que não nega a vocação dela em nenhum momento, né? Tá, esse livro me marcou muitíssimo. Eu preciso reler. Acho que coisa de 1 ou 2 meses, eu, por recomendação de uns amigos, eu fui assistir o livro, assistir o filme Napoleão, salvo engano, está na Apple TV. É um filme de mais de 3 horas, né, de duração, porque alguém disse, olha, esse filme é a estratégia, é isso, é aquilo, uma obra de arte, realmente é, né? E fui ver o filme. Só que, quando eu vi, primeiro a versão mais curta, depois eu vi a versão mais longa. E eu acho que essa cena está exatamente na versão mais longa, que é a versão do diretor. E mostra exatamente a cena das carmelitas subindo para o patíbulo. No filme, todas as vezes que tinha decapitação, as pessoas gritavam ensandecidas na praça. Era um prazer ver os outros serem decapitados, né? Os inimigos da pátria, etc. e tal. Quando acontece que são as carmelitas, que elas entram cantando, a praça começa a silenciar. E quando vem a outra, que ela vai tirando, essa cena, gente, é um negócio assim que eu vi a cena várias vezes. Ela vai tirando todo o ornamento dela, não sei como chama aquela coisa aqui, né, que usa aqui em cima. Ela vai tirando devagar e se preparando para subir o patíbulo. Nesse momento, é, é, a fotografia do filme é belíssima, porque ele vai mostrando as pessoas que estão na praça. E a praça, que antes era um alvoroço total, é, fica no completo silêncio. E só se ouve a voz dela, porque ela sobe cantando, né? E ela só para de cantar quando a guilhotina desce. E a praça vira um silêncio total. A partir daí, na cena seguinte, que parece até que não tem relação, né? Mas a gente, como eu já conheci o livro, eu disse, olha, tudo a ver. Na cena seguinte, começa, já mostra a prisão do Robespierre, né? E depois a decapitação. E eu fiquei muito impressionada, porque, bom, primeiro eu não sabia, quando eu li o livro, confesso, eu não sabia que era um fato real. Já teve ter uns 20 anos que eu li esse livro, eu não sabia. Descobri isso em Napoleão. E eu entendi, vendo o filme, que o nosso testemunho é, mudou o rumo da história na França, mudou completamente o rumo da história. Aquela menina frágil que sobe o patíbulo cantando, tirando tudo que ela usava na cabeça, né? Mudou o rumo da história. Eu fiquei muito comovida quando eu vi. E imediatamente
lembrei do livro e falei, nossa, então é um caso real? Eu achei que fosse um romance, é um caso real. Isso realmente aconteceu e o testemunho dessas mulheres, dessas carmelitas, deu um outro destino, né, para a história da França e para a história do mundo também. Acho que a Rose coloca com muita clareza, né? O juízo do que a história nos diz, né? Eu também gosto de ficar igual a Cecília. Isso, obrigada. Não, é que eu E, coloco um pouco também para as pessoas saberem quem está falando, porque às vezes não dá para entendi. ver. Sim, obrigada, Lívia. E, então, a experiência que eu fiz lendo o livro, em primeiro lugar, descobri esses números, né? Porque a minha versão é mais nova que a da Cecília, mais recente, e tem uma introdução sobre a Revolução Francesa. E ele coloca os números, né? Porque a gente estuda na escola, a Revolução Francesa foi o máximo, né? Foi a libertação do pensamento, da razão, né? E, é, o que foi de arraso de acabar com a igreja, né? Querer destruir a igreja e a experiência cristã. Eu não tinha essa noção, né? Aqui no livro, achei interessante que ele dá um juízo exatamente sobre a Revolução Francesa, que é muito interessante. Ele diz assim, no Milton, na página 116, ele fala assim: também nós, querida, saudamos essa nova aurora da humanidade, e foi cruel a nossa desilusão, pois o terrível não é que os instintos desordenados conduzam à desordem, quando os erros trazem paixões e crimes. A verdadeira e temível tragédia é que, num dado momento, possam os mais nobres ideais, entre eles a liberdade e a fraternidade, tornar-se caricaturas e transformar-se exatamente no contrário. Isso não quer dizer, é claro, que todos os nossos ideais tenham sido falsos, mas apenas que não foram suficientes. Quer dizer, é fantástico, né? É muito legal a gente lutar pela liberdade, pela fraternidade, pela igualdade. Porém, sem a dependência maior, sem essa relação com Cristo, que nos salva e que, de fato, liberdade, como a gente viu na escola de comunidade, é depender, né? Depender de Cristo, reconhecer que a gente é criatura, dependente, né? Fica muito insuficiente. O homem sozinho não dá conta da realidade, né? E faz atrocidades, que foi exatamente essa época do terror, né? Terror. Depois, uma outra coisa que ele diz aqui, um pouco no começo, ele fala também sobre a Revolução Francesa, falando do terror e tal, ele diz, para da Revolução, e ele fala: para esses nossos tempos esclarecidos, nada mais é intolerável do que o mistério. Falo, puxa vida, numa época ideológica como aquela e também como a nossa, o mistério é aquilo que a gente não aguenta, né? Se você quer afirmar uma ideia, quer defender uma posição, aquilo que é misterioso, que você não dá conta, você quer fugir, quer escapar, porque foge ao teu controle, né? Você quer censurar o mistério. E depois, pessoalmente, foi para mim uma... No começo só falava da fraqueza dela, e eu falava, ai, que bom, eu me identifico, que bom. Tem esperança para os fracos, para quem tem medo, eu tenho tanto medo, sou fraca, né? E é bonito quando ele fala o diálogo dele com a priora, com a madre priora, perguntando da Blanc, e ele diz assim: ela deu-me uma resposta das mais curiosas. Serão o medo e o terror apenas desprezíveis? Não serão, ao menos no começo, algo muito mais profundo do que a coragem, algo que corresponda muito mais profundamente à realidade dos fatos, isto é, aos horrores do mundo e, igualmente, bem mais à nossa frágil natureza? Quer dizer, acho que o primeiro passo é esse, a gente reconhecer a nossa fragilidade, a nossa dependência, né? É daí que pode vir a força de Cristo que vem ao nosso encontro e nos salva, né? E que torna impossível o impossível. Quer dizer, eu que sou a mais medrosa, a mais frágil, vendo as minhas co-irmãs, às quais eu pertenço e amo,
irem ao encontro da guilhotina, eu também poder ir. Né? Fica irresistível, não é questão de coragem, é uma questão de uma atração irresistível. Aí é outra coisa. Enquanto a Eu Silvia também falava, achei. só lembrei uma coisa que Dom Giussani fala, que o santo não é um super-homem, mas é alguém que vive a realidade, né? Porque é isso, o problema não é de uma super força, né? Quem mais? Outro dia, outro dia eu recebi uma foto com João Paulo II dizendo: o santo é um pecador que nunca desiste. Eu achei bem legal. E achei também muito interessante a gente estar conversando sobre esse livro e esse martírio que ocorre com a Revolução Francesa, com a reinauguração da Catedral de Notre Dame, né? Então, essa catedral, primeiro, ela é construída 800 anos. A gente praticamente a reconstrói em 5 anos, mas ela foi construída 800 anos atrás, aquele império que é aquela catedral, né? E aí eu estava lendo coisas sobre a Revolução Francesa e dizia que a catedral, logo assim, na Revolução Francesa, ela é, bom, as igrejas são tornadas, como é que eles falam lá? Esqueci, templos da razão, né? Então, a catedral também de Notre Dame deixa de ser de Nossa Senhora para ser o templo da razão, e depois ela se torna um armazém de vinhos, né? Você pega a Catedral de Notre Dame e torna um armazém, certo? Agora, quem teve o poder de fazer isso, eu não sei quem foi, mas eu sei que a catedral pegou fogo há 5 anos e ela está maravilhosa hoje, ela permanece. Quer dizer, também uma das dificuldades da estrutura, né, da vida, da existência, é que a verdade, ela demora um pouco para ficar clara, né? Então, quer dizer, se aquele pessoal que tornou a catedral um depósito, um armazém, visse tudo o que acontece depois, né? E que é todo aquele poder que parece que eles têm, não tem, né? Que o poder eram 16 frágeis monjas tendo a sua cabeça cortada. É absurdo, né? Acho que o Álvaro. Eu queria. Ok. Não, Oi, eu. rápido aqui. Não, só para dizer, a primeira coisa, eu tenho uma dificuldade muito grande para ler e ouvir essas coisas como é contada no livro, né? Martírio, milagres, sacrifício, essas coisas que estão muito longe da minha experiência, né? Eu acho que eu sou como a Silvia, eu tenho um medo danado e fujo disso, né? Prefiro fugir. E eu sempre, quando eu comecei a ler o livro, eu fui tentado a largar a mão, né? Esse foi a minha primeira reação. Falei, não, não é disso que eu gosto, não é isso que diz alguma coisa para mim, né? Mas como foi sugestão de alguns amigos, eu insisti e fui até o final e acho que valeu a pena, né? Mas mesmo assim, quer dizer, pessoalmente, a minha, sei lá, personalidade, se vocês quiserem, da forma como eu sou, eu tenho muita dificuldade para para pensar e essas coisas né, do milagre, do sacrifício até o final, da predição, né? A Cecília parece que gosta muito dessa coisa da predição, né? Alguém previu isso 100 anos atrás e depois aconteceu, né? Veja que coisa interessante. Eu não me, essas coisas elas não me tocam, né? Porque eu sou assim. Talvez minha irmã possa dizer, porque Eu pensei que assim você falasse isso. como ela é mais velha, como ela é mais velha, mas assim, o livro, a experiência, aquilo que aconteceu, né, assim, é muito interessante, né, quer dizer, e muito provocador, eu diria, pelo menos foi para mim, não é? Essa coisa do é sempre, né, do medo e da coragem, certo? É,
do sacrifício e da dor, do sacrifício e do significado, do sacrifício e da esperança, não é? Quer dizer, é um jogo interessante que a gente vive, acho que no dia a dia, tá certo? E eu acho que coloca de uma forma assim, no fundo, é muito humana, né? É muito, eu acho que é muito aquilo que a gente vive. E no fundo, aquilo que a Silvia falou, quer dizer, esse medo, né? Essa negação, o mistério, né? Que é intolerável para a gente, né? A gente não consegue muitas vezes imaginar. Agora, em 10 minutos, a gente está indo aqui na igreja. Tem uma amiga da Chiara Corbella que está aqui, que conviveu com ela e vai dar um testemunho. A gente está indo ver isso. Quer dizer, eu acho que vocês conhecem aí a experiência da Chiara Corbella, que também é algo extremamente interessante. Mas, de novo, quer dizer, o, o que eu achei muito interessante é que, apesar da fraqueza, não é? Uma coisa que eu achei interessante, nós não vamos ter tempo para discutir isso, mas eu queria ouvir de vocês, talvez mais tarde, a coisa da fragilidade, né? Que o texto coloca em várias situações se era uma fragilidade da fé ou se era uma fragilidade psicológica dela, certo? Quer dizer, isso é porque eu tenho pouca fé, né? A encarnação insistia um pouco nisso, ou porque eu tenho uma fragilidade psicológica qualquer, não é a fé, mas é um outro problema que eu possa ter. Eu acho que isso, a gente vive muito isso, especialmente, né, diante de muitos amigos e familiares e assim por diante. É, 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 muitas vezes é muito difícil você discernir exatamente o que é que está acontecendo. Mas eu acho que na experiência da Blanche e na experiência da Encarnação, né, que são para mim as duas figuras mais interessantes, né? Acho que ninguém falou da Encarnação, né, que queria fazer o sacrifício e acabou não fazendo, mas acabou fazendo um sacrifício por não fazer o sacrifício. É um jogo muito interessante, muito provocador, não é? Porque essa é a vida, não é? Eu acho que isso é o que a gente enfrenta no dia a dia, tá certo? Aquilo que a encarnação viveu é muito isso. Bom, é isso. Obrigado pela sugestão. Adorei o livro no final. O Uau, Álvaro, só enquanto. acho que esse livro. Oi, Fala, Silvio. só rapidinho. Acho que o que a gente estava conversando até ontem é que esse livro diz exatamente, em relação ao que você estava falando, que a fraqueza não é sinal de não ter fé, né? Não está em oposição. Né? É ao contrário, né? É pela fraqueza que a gente se aproxima mais da fé. Né? Não é que você está sentindo medo, senão que você não tem fé. Não tem nada a ver, né? O livro diz o contrário. Eu queria só dizer. Não, Wanda tem que ligar o microfone. Ah, Leandro, você já falou demais, deixa a Wanda falar um pouquinho. Não, não, falando dessa coisa da fraqueza, que me tocou muito, que o Eliandro falou no começo, que é o ponto da comunhão, né? Que nós não é uma questão de ser valente, de ser corajoso, de, né, enfrentar o que tem que enfrentar com valentia, mas por causa da comunhão, ela foi capaz de fazer o que ela fez, né? A Brancha, no final, largar tudo. Eu faço parte, eu pertenço a esse grupo de pessoas, a igreja. Então, ela não tinha como negar a si mesma, era uma identidade já que ela tinha assumido eu, Cristo e ela, né? E a igreja. Então, não é a ênfase na fraqueza e na valentia, mas é na comunhão que nos carrega, né, para frente.
Eu queria falar Difícil, também sabe? sobre isso, porque para mim o que salvou, eu achei o livro pesadíssimo, gente. Tinha horas lá que eu não queria ler, porque. Mas é depois, no final, quando ela vai, né? Eu fiquei pensando, mas por que que ela foi? Ela foi porque ela não podia não ir. Ela não podia, o sofrimento seria ela enfrentar, não ir. Deu para entender o que eu estou falando? Quer dizer, como é que ela ficaria vendo todas as irmãs dela, o lugar onde ela pertence, a vida dela, ir e ela não ir? É muito bonito isso, porque reforça essa necessidade da nossa, do nosso bem-querer, né? Da nossa unidade, como a gente precisa um dos outros. Padre Henrico faz com a gente uma reunião muito rápida. Hoje demorou 40 minutos só. E ele está justamente enfatizando isso. A nossa unidade é importantíssima, é a nossa unidade. E eu pertenço aqui para a Escola de Comunidade, que o Etienne também coordena. E ontem, na Escola de Comunidade, ele falou: nós somos salvos por esse lugar que é a nossa unidade. E o que salvou o livro para mim, porque foi muito sofrimento, foi um negócio que eu vou descontar, eu acho que até pulei página, porque não é possível aquilo. Foi o fato dela perceber isso, que seria uma tremenda realidade para ela ficar fora daquilo. Muito pior do que ir. Pensa bem, gente, muito pior do que ir. Certo. É isso mesmo, você fez uma ótima síntese junto com a Wanda. É, Eu só quero dizer que para mim foi super libertador o livro, porque então eu não preciso ser super Cecília, né? Estou sempre dizendo, puxa, mas eu tinha que, não, a super Cecília, né, a super Blanche, nasce quando ela está atada em Cristo, né? Quer dizer, o corajoso é Cristo. A gente não é corajoso, a gente só pode ser atraído por. Quer dizer, como a Eliana estava falando, quer dizer, ela não tinha outro lugar para estar a não ser ali, né? Quer dizer, tudo dentro dela a chamava para isso, e ela ouviu esse chamado e disse sim a esse chamado. Então, num certo sentido, Eliana, a história é muito triste, mas é espetacular, é assim, espetacular, cons- é né? uma É consoladora. realização, é uma realização, não Não, digo alegre, porque mas é feliz. porque torna possível o impossível. A gente fica atrás do rabo, né? É, Tentando ser o impossível. Não, não, não é isso. É muito mais namoro do que estoicismo. Quer muito mais dizer, amor, exato. é. Acho que também porque é a expressão de um juízo de valor, né? Ou seja, vale a pena dar a vida por aquilo que por aquela companhia ali, é a expressão de um juízo de valor. E isso é fascinante, né? Olha a Eliane aí que estava falando. Finalmente, eu tô no quarto do Pedro, no computador dele, porque o meu. Então, agora eu achei tudo. Mas foi um grande finale, gente. Porque aquele peso todo daquele tempo acabou, né? Sem contar, né? Só para enfatizar isso que a Rose já estava falando, quer dizer, a sequência elas se oferecem em sacrifício, que é o nada, né? É o nada. Elas perderam tudo, o convento, a roupa, o véu, a vida, tudo, né? E na semana seguinte, quem é decapitado é Robespierre. Isso é Quer um dizer, por espetáculo, eu isso não que sabia. aparece que elas salvam a França, esse sacrifício. Ah, e tem uma frase de João Paulo, é um pouquinho grande, do João Paulo I. Ele diz assim, ó, durante o processo ouviu-se a condenação à morte por fanatismo. E uma das monjas, na sua simplicidade, perguntou: senhor juiz, se faz favor, que quer dizer fanatismo? O juiz responde:
é pertencerdes tolamente à religião. A religiosa então disse: ó irmãs, ouvistes, condenando-nos pelo nosso apego à fé. Que felicidade morrer por Jesus Cristo. Fizeram-nas sair da prisão de Conciergerie, meteram-nas na carreta fatal e elas, pelo caminho, foram cantando hinos religiosos. Chegando ao palco da guilhotina, uma atrás doutra, ajoelharam-se diante da prioresa e renovaram o voto de obediência. Depois entoaram o Veni Creator. O canto foi tornando-se, porém, cada vez mais débil à medida que iam caindo uma a uma na guilhotina as cabeças das irmãs. Ficou para o fim a prioresa, irmã Teresa de Santo Agostinho, e as suas últimas palavras foram estas: o amor sempre vencerá, o amor tudo pode. O Papa João Paulo I retoma: eis a palavra exata. Não é a violência que tudo pode, é o amor que tudo pode. E essa frase parece bobona, né? O amor que tudo pode, né? Mas o fato é que elas fizeram isso e Robespierre caiu na semana seguinte. Isso é que é poder, né? Acho que deu, né, Eliandro? Já passamos até do nosso horário, não queremos que o Álvaro se atrase para o seu compromisso. Então, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Foi uma noite agradabilíssima. Muito bom. Obrigado Tchau, pela minha amigos. Tchau, primeira Raquel, visão. Beth, Rose. Tchau, Obrigada. obrigado pela presença. Linda. Obrigada. Pamela, Ederson. Tchau, tchau, Rose. Obrigada, gente. Obrigada. Até a próxima.